O assunto é delicado e ainda um tabu. O suicídio de jovens cresce de modo lento, mas constante aqui no Brasil. Dados ainda inéditos mostram que em 12 anos a taxa de suicídios na população de 15 a 29 anos subiu quase 10% de 2002 a 2014. O assunto, tratado de maneira muito discreta, quase em segredo, é tema de uma série e também ganhou destaque na imprensa por conta de um jogo na internet: o suicídio de jovens. Os casos têm crescido no Brasil. Os números obtidos com exclusividade pela BBC Brasil são do Mapa da Violência 2017, estudo publicado anualmente a partir de dados oficiais do Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde. Em números absolutos, foram 2.898 suicídios de jovens de 15 a 29 anos em 2014, um dado que costuma desaparecer diante da estatística dos homicídios na mesma faixa etária, cerca de 30 mil. Segundo a publicação, o Brasil ainda apresenta taxas de suicídio relativamente baixas na comparação internacional feita com base em dados compilados pela ONU. Trabalhos como o do CVV, Centro de Valorização da Vida, são importantíssimos no apoio emocional e de prevenção do suicídio, atendendo as pessoas voluntária e gratuitamente. É isso o que vamos ver agora, aqui no Revista da Cidade. Estamos recebendo a Elaine Macedo, voluntária do CVV, Centro de Valorização da Vida. É um trabalho como voluntário, né? Ela, na verdade, trabalha como voluntária desde 1995, né, no CVV. E o trabalho é lindo, porque é um trabalho voluntário na prevenção do suicídio. Eu falo que é um trabalho lindo no sentido de salvar vidas, esse é o foco principal. Eu quero entender como que funciona o centro. Desde quando que criaram essa ideia, criar esse serviço disponível para a sociedade, para as pessoas que estão passando por essa situação? Perfeito, um bom dia, gratidão pela oportunidade de estar aqui com vocês. A gente que agradece, imagina. Um grupo de jovens na década de 60, sensibilizado com o alto índice de suicídio na cidade de São Paulo, decidiu fazer alguma coisa e percebeu que alguma coisa era possível ser feita. E eles perceberam que doar amor e amizade poderia ser uma resposta à dor que assola a sociedade, aquilo que nos assombra, possibilitar as pessoas poderem conversar, falar de si, falar do que está angustiando, o que está fazendo sofrer, poderia amenizar essa dor. Então ele surge na década de 60. Nossa, que interessante. Então teve um start mesmo, que uma boa conversa poderia salvar uma vida. Que muitas pessoas dizem, é frescura, imagina, não tem que conversar, não precisa ficar se abrindo. Isso é uma tremenda bobagem, muito pelo contrário, né? Você vê que uma boa conversa, ou parar para escutar o outro, pode fazer a maior da diferença, né? Exatamente isso. Quando a gente se dispõe a ouvir o outro e possibilita para que ele fale dele, nós estamos abrindo um canal de prevenção do suicídio. Sim. Nós estamos abrindo um canal para que a pessoa se reorganize, para que ela se perceba. Então, isso é fundamental. A gente precisa aprender a se ouvir mais, a possibilitar mais espaços de confiança, de compreensão. E o CVV ele faz isso, ele possibilita ao outro o desabafar, falar de si e falar daquilo que está angustiando, que por vezes você não tem com quem falar. Tá, e quando a gente fala em suicídio, são inúmeros pontos do país inteiro do Brasil. E aí eu fico pensando, nossa, esse tipo de serviço tem que atuar num âmbito nacional. É isso que acontece? Ou não? Ainda não? Hoje o CVV está com mais de 70 postos espalhados pelo Brasil em 19 estados brasileiros e Distrito Federal. Okay. Ele tem uma abrangência que funciona através do 141 e do www.cvv.org.br, onde a pessoa pode encontrar os meios de acesso, que é o chat, o e-mail, o VoIP e o telefone. Então não só o telefone, você tem outras vias de conseguir contato com essa pessoa, quer dizer, essa pessoa de entrar em contato com o CVV. Exatamente, nós podemos conversar por e-mail, por chat, por VoIP, pessoalmente também, presencialmente, você pode procurar um posto do CVV mais próximo de você e por telefone. A ideia aqui dessa pauta, até esclarecendo bastante para você, é que caso você que esteja assistindo, esteja passando por uma situação dessa, que tem vergonha de falar o que sente, e isso está te deprimindo de uma certa forma, sempre tem saída.
ligue para o CVV, ligue agora, porque aí o que acontece? Você liga, você vai poder se abrir, essas pessoas estão prontas para te ouvir, elas estão prontas para te dar o melhor dos conselhos, porque, sinceramente, é a atitude mais extrema e devastadora o suicídio, né? Vamos falar mais do trabalho. Só tem aqui no Brasil ou em outros países eu encontro algum tipo de trabalho parecido com esse? E existe uma rede de prevenção do suicídio internacional, vários países têm trabalho de prevenção ao suicídio e é importante a gente encontrar esses mecanismos onde a gente esteja para encontrar ajuda. Tá, e o atendimento, porque eu acredito que a grande maioria das pessoas que estejam nessa situação se sintam um pouco reprimidas em se revelar. Olha, eu estou pensando em me suicidar. Tem algum tipo de sigilo? É muito profundo essa coisa de a coragem de se revelar. Então o trabalho do CVV ele é sigiloso, a pessoa não precisa se identificar, ela não precisa nem dizer o nome, não vai ter BINA, o rastreamento daquela ligação. Ela simplesmente começa a conversar conosco sobre aquilo que está atrapalhando, está confundindo, está fazendo gerar conflitos internos emocionais. Entendi. E o que acontece? Quando a gente fala do conselho, é muito interessante. Porque quando a pessoa fala e ela começa a se ouvir e conversar com a gente, ela própria encontra as respostas. Olha que demais. Porque ela começa a se reorganizar. Então ela começa a fazer uma coisa que talvez há algum tempo ela já não estivesse conseguindo, que é se ouvir. Tá, e se perceber. É como se ela esvaziasse toda aquela dor, aquela aflição e desse espaço para novas soluções. Porque é como se a pessoa estivesse entupida de problemas e não vê mais solução nessa situação. E aí, conversando com alguns dos voluntários do CVV, você cria esse espaço para encontrar a própria solução aí, que tá aqui dentro. É exatamente isso. A gente sempre usa até como um exemplo a gota d'água. Porque o que faz a pessoa começar a definhar e desistir da vida não é uma coisa, são uma série de coisas que vai crescendo de dentro para fora e que uma hora tem a gota d'água e aí ela não aguenta. Então, quando ela pode desabafar, ela dá aquele respiro, dá aquela acalmada. Eu imagino que muitas pessoas acabam ligando com uma certa frequência. E também acredito que quem sofra de algum tipo de dor, ainda mais psicológica, essa pressão emocional, não tem hora. Você quer falar naquele momento. Como que é o serviço? Tem atendimento, tem um horário específico de atendimento ou é livre, não tem um horário determinado? Como que funciona? Você sabe que essa sua pergunta é uma das coisas que mais me encantou no CVV, que é a disponibilidade 24 horas. Uau, então, quando eu ouvi, chegando para ser voluntária, que dor não tem dia e não tem hora. Então, você, nesse mundo em que muitas vezes a gente não se escuta, poder encontrar alguém qualquer dia e qualquer horário em que você esteja sofrendo para poder conversar, encontrar um ombro amigo, isso é fundamental. Então, o CVV funciona 24 horas por dia. Que você falou assim, a pessoa está cheia, aí imagina se você tem um horário certo para falar determinada coisa, às vezes você não vai ter aquele tempo. Exato. Às vezes você não tem. Fala, eu preciso que seja falado agora, eu preciso pôr para fora agora. E que legal a ideia de ser 24 horas. Eu acredito que seja imprescindível isso em quem esteja nessa condição, né? Agora, os voluntários em si, as pessoas que dão os conselhos ou que ficam ali simplesmente ouvindo, recebem algum tipo de tratamento? Porque é um assunto muito delicado. A gente tem que pensar muito no que vai dizer ao outro, não é? Sim. O voluntário do CVV, ele passa por um treinamento intenso. Então, para ele adentrar no CVV, ele passa por mais de 3 meses de treinamentos práticos e teóricos e vivenciais. Então, o CVV ele investe muito no nosso autoconhecimento. E o CVV ele tem um cuidado com o voluntário na medida em que ele tem os voluntários mais velhos, mais experientes para supervisão, para apoio, para troca, para interação e para dar esse suporte ao voluntário, para que ele saiba redimensionar e separar as coisas. Isso é fundamental. E qualquer pessoa que queira pode ser voluntária? Ou tem um pré-requisito? Existe um perfil para você ser voluntário do CVV, assim como toda organização e tudo na vida tem um perfil. E um pré-requisito básico é você ter disponibilidade de tempo, se interessar pelo autoconhecimento, porque você vai trabalhar muito isso em você. É primeiro saber quem você é para poder orientar o outro. Exato, e aí você poder estar disponível para se doar. E a disponibilidade das 4h30 mínimas por plantão, além de 18 anos de idade, que é a idade mínima para você ingressar no CVV. Claro, porque são tantas situações, eu acredito que a pessoa tenha que ter no mínimo um discernimento.
né, mental para poder enfrentar de frente essas situações. Em relação à pessoa quando liga, vocês têm um tempo para conversar com essa pessoa, assim, um tempo estipulado, quer dizer, ou não? Na verdade, quem determina esse tempo é a pessoa. Tá. O que nós temos é 3 situações diferentes. O pronto-socorro emocional, que a gente chama, que é aquela pessoa que ela está desesperada, iminente e a vida não está tendo sentido. Então, para essa pessoa, a gente demanda um tempo maior. Tá, você tem o aspecto da prevenção, que a pessoa já não está muito bem e ela precisa falar. Agora, quando a pessoa está mais, eu estou sozinha e quero bater um papo com alguém, quero conversar. Então, esse tempo é menor, mas ele não é rígido. Então, a gente vai fluindo com essa pessoa e facilitando até a finalização. Que legal. Que ela esgote o que precisa falar. Elaine, para você, qual é a importância de ajudar outra pessoa nessa situação? É fundamental, porque se você quer um mundo melhor, se você busca uma sociedade mais solidária e mais fraterna, você poder contribuir com o bem-estar do outro, com a saúde emocional e seu equilíbrio, é fazer a diferença no mundo. Claro. No mundo. E aí, isso é possível fazer no CVV ou em qualquer outro lugar. Ou seja, você pode, no seu cotidiano, estar atento às pessoas, estar atento ao que está se passando ao seu redor e perceber o outro não está legal. Deixa eu ver o que está acontecendo, e conversar, se aproximar. Aliás, você falou isso, só para a gente concluir, de perceber o outro. A gente está vivendo numa época que as pessoas vivem para si mesmas. E isso acontece muito com os pais que estão ali com o adolescente na frente e não estão vendo muito o que está acontecendo. Na sua experiência, né, desse tempão que você faz, né, voluntariado no CVV, qual é o conselho que você daria para notar se tem algum comportamento diferente, alguma coisa que é um indício forte de que o adolescente, ou qualquer idade, né, porque o suicídio pode acometer a qualquer pessoa pode tomar essa atitude. Qual é o indício fortíssimo de conselho que você daria para a gente prestar atenção e poder salvar essa vida? Tá. Observar mudanças de comportamentos bruscas. Então, por exemplo, uma pessoa que tem o hábito de se cuidar demais, de repente ela fica desleixada e não se cuida mais, é um sinal. Isso é um sinal. No caso de um adolescente, ele começa a ter uma queda brusca no rendimento escolar, um adulto no trabalho, você começa a se isolar das pessoas. Quando você abandona um hobby, mas encontra um outro, é substituição, não tem problema. Tudo bem. Mas quando você começa a abandonar tudo quanto é hobby, aquilo que te dá prazer, opa, ali tem algum sinal. Na maioria dos casos, as pessoas dão sinais. É que às vezes esses sinais são invisíveis para nós. Nessa correria, nesse viver para si, a gente não percebe o que o outro está sinalizando que não está legal. E aqui é um grande problema. Então, se as pessoas sentem vergonha de falar sobre suicídio, não sintam vergonha, porque você pode perder um ente querido. Falem sobre isso. Eu sei que é delicado, eu sei que é pesado, mas precisamos falar sobre, né? Então eu vou passar aqui o contato, se você estiver nessa situação, entra lá no site, é cvv.org.br, cvv.org.br. O telefone, por enquanto, é 141, mas depois isso vai ser modificado, não vai? Sim, nós temos uma parceria com o Ministério da Saúde e até 2020 nosso número vai mudar para 188, no Rio Grande do Sul já é 188. Maravilha. Elaine Macedo, muito obrigada, me dá um beijo. Parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço muito. Obrigadão, minha flor. Obrigada. Deixa eu voltar aqui com o Gabi. Gabi, você viu, né? É uma pena, né? A gente tem um índice tão alto de suicídio no mundo, né? Dizem que a Organização Mundial de Saúde fala que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida. Então a gente tem que falar sobre isso, sim. E esse tema está muito em alta agora, né? Tem 2 motivos, principalmente esse jogo A Baleia Azul, né? Que o pessoal tem compartilhado bastante a história desse jogo, e a série 13 Reasons Why, né? Que, enfim, colocou luz aí nessa história toda. É bom a gente ter bastante informações sobre o caso. A série é fictícia, né? Mas deixou um alerta muito grande. Então, pais, prestem atenção no que seus filhos estão fazendo, tá? Que às vezes passa despercebido e aí uma tragédia devastadora.